Sejam bem-vindos a mais um CETECcast. Hoje estou aqui, sou o Caio Rosa, tá? Consultor da CETEC, estou com o Ale, Head de Excelência Operacional da CETEC, diretor da área de serviços, o Pablo e também a Priscila do Banco BV, tá? Gostaria de começar a conversa com os dois se apresentando, falando um pouquinho de vocês, sobre o cargo de vocês, o que vocês fazem. Legal. Obrigada, Lê, pelo convite. Obrigada, Caio. A CETEC, nosso parceiro já, né? Um tempo. Eu sou a Priscila, trabalho no BV. Dentro do BV eu faço 17 anos. Venho de uma carreira na área de pessoas, na área de estrutura de pessoas. Fiz uma transição recentemente, passei pela agilidade, estou em melhoria contínua. E a minha formação, a gente brinca, né? Eu acho que eu sou um ser diferente dentro da melhoria contínua. Sou psicóloga de formação, minha pós-graduação foi voltada em gestão de pessoas, depois eu fiz uma em gestão de negócios, e aí mudando de carreira, também mudei aí todo o meu rol de aprendizagem também, passando pela agilidade, por toda agora a trilha do Lean Six Sigma. E no BV eu estou como gerente de melhoria contínua, estou com um time de 5 pessoas e hoje a gente está dentro de uma estrutura de finanças que olha todo o planejamento estratégico. Então, essa é um pouco da nossa trajetória. E o Pablo, que também faz parte do meu time. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí também o convite e a oportunidade. Eu sou Black Belt no BV, né? Sou formado em engenharia de produção, também tenho uma extensão aí em especialista em gestão de projetos. Também estou finalizando agora um MBA também em negócios, processos e melhoria contínua. Estou no BV recente, né? Fazer 2 anos aí, mas parece que é bastante tempo por tudo que a gente já passou aí nesses últimos 2 anos. Mas minha carreira ela foi construída basicamente sempre voltado para melhoria contínua. Então, desde estágio, pelas empresas que eu passei aí, sempre foi muito focado nesse viés de melhoria contínua, de processos. Então, conheço um pouquinho aí e aí estamos construindo esse programa aí de melhoria contínua no BV e está sendo bem bacana também. Uhum. Quer falar um pouquinho sobre você também, Ale? Legal. Bom, eu queria agradecer, né, a presença da Priscila, do Pablo, do Caio aqui, que é o nosso host hoje, né? Mas agradecer a presença do pessoal do BV, porque nós temos uma parceria já de alguns anos, né? E a gente está muito feliz, né, de recebê-los aqui. E falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho a responsabilidade de dirigir a célula de serviços dentro da CETEC, Consulting Group. E dentro dessa célula de serviço, eu costumo dizer que célula de serviço colocou uma escadinha, pintou a parede, é serviços, né? Então, normalmente a gente tem 5 verticais, né, dentro da CETEC, e uma das verticais é serviços. E eu sou responsável por essa célula. O BV é muito importante para nós, porque na área financeira é uma referência para nós, né? Então, eu como diretor dessa célula, tenho a responsabilidade não só de fechar contratos, né, com os nossos clientes, mas também de entregar os contratos. Então, toda vez que a gente faz uma negociação, a gente também entrega, né? Então, essa é a minha responsabilidade grande dentro da CETEC. A minha formação também é diferente, né? Eu não comecei em melhoria contínua, eu comecei com a minha formação em TI. Eu sou um cara de TI de mais de 30 anos de TI. Então, toda a minha formação e a minha experiência foi na área de TI. E lá no meio, né, da minha experiência profissional, eu adentrei a área de melhoria contínua através de um programa global dentro da companhia que eu trabalhava. Então, eu trabalhei na área automotiva, trabalhei com empresas de outsourcing de TI global, e nessas empresas de outsourcing de TI global, eu tive a oportunidade de me formar como Black Belt. E aí, nessa formação, eu comecei a executar projetos, e depois tive um convite para me formar como Master Black Belt também na mesma organização. E cuidar dos países, né, porque eram 27 países que faziam parte dessa empresa global, cuidar da região Américas e África do Sul. Então, eu fui Master Black Belt dos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina e Cape Town, na África do Sul. E aí eu mentoreava, né, e treinava presencial e remotamente cerca de 50, 60 Green Belts e Black Belts. Então, essa foi a minha primeira parte da experiência. Mais recentemente, nos últimos 7 anos na CETEC, como consultor, e no meio desse período me tornando diretor, sócio-diretor da CETEC, fiquei responsável pela célula de serviços, que é a minha vida inteira, né, trabalhando com serviços. Então, estou muito feliz aqui de recebê-los e poder a gente conversar nessa tarde sobre o que é o programa do BV, né, como que a gente tem desafios em 2023 que são muito legais
e que a gente, como parceiros, a gente está encarando juntos isso. Então, fiquem à vontade, a gente está aqui para bater um papo interessante e mostrar também o que o BV está aportando num programa de excelência operacional, de melhoria contínua, para que a gente possa compartilhar com o nosso público. Tá bom? É isso aí, Caio. Isso aí. Então, vamos começar falando um pouquinho como que tá a melhoria contínua dentro do Banco BV, como que tá a situação agora, né? Priscila, fala um pouquinho como tá pra gente. Conto. Recentemente nós mudamos de estrutura, a melhoria contínua começou interessante dentro da diretoria de clientes, dentro da ouvidoria, migrou para a tecnologia e agora está dentro do planejamento estratégico. E é interessante porque a cada momento, né, desde do início do programa, ela tinha um foco. Então, no primeiro ano, a gente começou a trabalhar muito com um olhar de cliente. Como que a gente consegue, numa instituição onde a gente não tem produto, nosso produto é o cliente, o nosso serviço é a satisfação dele. Então, a gente começou com um programa muito orientado a cliente. Migramos para a tecnologia para conseguir ganhar velocidade naquelas frentes onde a gente precisava ganhar automação, frente de melhorias também de processos que era, né, do offline, que não era do mundo das squads. E agora dentro do modelo de gestão. Acho que isso mostra o nosso grau de maturidade também quando a gente está falando de melhoria contínua. Porque hoje todos os programas de melhoria contínua, ele vem diretamente do planejamento estratégico. Então hoje a gente consegue, dado uma evolução do banco, a gente também consegue chegar no momento onde tem um planejamento estratégico e a gente consegue também se direcionar partindo disso. E melhoria contínua, hoje a gente trabalha com 2 grandes pilares. Um pilar que é o Education, que é toda a nossa grade de formação e a parceria aqui com a CETEC, né, grudada desde o nosso primeiro ano na agenda, desde 2020. E temos a parte do hands-on, onde saímos com uma demanda do portfólio e a gente executa também projetos de melhoria contínua. Então, tem bastante coisa para dividir aqui com vocês ao longo da conversa. Muito bom. Dentro desse que você falou, Pri, você falou education, a parte de hands-on, né? Hoje, como que a gente está organizado nesses 2 pilares? Qual que é o plano, né, o planejamento do BV para 2023 nessas 2 frentes? Perfeito. O Education, a gente tem um desafio de ganhar escala. Então, nos últimos 2 anos, a gente trabalhou muito forte com diretorias de cliente e operações, que é a grande massa onde necessita de melhoria contínua. Esse ano a gente vai ganhar uma escala, então a gente tem uma plataforma EAD, White Belt para 95% de áreas corporativas. Então, isso representa praticamente o BV, hoje tem em torno de 4.600 colaboradores. A gente toca com melhoria contínua 2.000 colaboradores, 2.100 mais ou menos. Hoje, no primeiro trimestre, a gente fez uma campanha. Essa campanha a gente já atingiu quase 900 colaboradores. E a ideia é que no segundo semestre a gente cubra toda essa massa. Isso na nossa trilha do White Belt. Temos também a nossa trilha do Green Belt. O Green Belt, o que a gente fez? Um pouco diferente do que fizemos nos anos anteriores. A seleção dos projetos veio de dores do nosso mapa estratégico. Veio de dores da nossa estratégia que a gente precisava resolver. Então, a gente já fez um pré-diagnóstico, uma pré-seleção desses projetos. E, então, relacionando alunos com projetos. Eu acho que um ganho do nosso projeto dentro do BV é que ganha todo mundo, né? Ganha o BV, ganha o colaborador, porque ele só recebe o certificado mediante a entrega do projeto. Então, a gente entende que para nós tem resultado. Esse ano a gente também vai ter nossa primeira grade do Black Belt. A turma que a gente formou parte dos Green Belts no ano passado, a gente começa a dar mais uma escadinha aqui, então o Black. E teremos também toda a nossa ativação, né? A ativação, ela representa de todos os nossos Green Belts formados, nós vamos formar, em parceria com a CETEC, uma mentoria de execução. Então, como que a gente consegue garantir uma disciplina de execução da nossa estratégia através da autonomia com esses Green Belts formados? E dentro do Education, né, a gente fala que tem capítulos que a gente começa a soltar com curadoria, com páginas de conhecimento, disponibilizar ferramentas. Isso a gente entende que é para o banco como um todo, independente da dor.
E no hands-on, é 2 no máximo projetos que a gente toca por trimestre e mapeia o end-to-end. Aqui acho que é um ponto bem diferente, que talvez seja um destaque para serviços quando a gente olha, né? Um desafio hoje, a gente tem muito fortalecido diretorias, unidades de negócio, e quando a gente pega um projeto desse, é para olhar numa jornada end-to-end que impacta diretamente o nosso cliente final. A gente tem vários exemplos, mas como que a gente pode pegar assuntos que olha a partir do olhar do cliente, não mais do olhar do produto. Então, esse é o nosso hands-on que a gente começa também a experimentar ao longo desse ano. Legal. É muito interessante isso, né? Porque a gente tem os 2 pilares fundamentais do programa, né? Que é a educação, a formação, mas não só a educação e a formação, né? Os resultados, né, Pri? Porque a gente tem isso como mote para os programas que a gente tem trabalhado com os nossos clientes. Precisa formar as pessoas e continuar formando, porque formar em melhoria contínua e excelência operacional garante que o foco dos colaboradores seja esse. Porém, sempre precisa trazer resultado, né? Então, o foco hands-on é muito legal. A gente tem feito isso também em alguns clientes, e o BV tem feito isso nos últimos anos, e principalmente nesse ano aqui, que é o foco da imersão num projeto ou em alguns projetos mais estratégicos. Aí sim, a gente comandando, a gente trazendo resultados para uma área, fazendo o end-to-end, o mapeamento e trazendo planos consistentes de melhoria para aquele processo. Então, é excelente ouvir isso, né, de vocês, como a gente já tem conversado, porque este é o foco que o mercado tem trazido este ano, principalmente. A jornada Lean dentro das áreas, end-to-end, trazendo resultado para processo, não em larga escala, mas em pequena ou média escala, para que a gente traga resultados em áreas específicas do negócio. Muito bom. Agora, Pablo, você como Black Belt, como tem sido as lições aprendidas nos últimos anos em relação a programas que você participou e já pegando o gancho do BV, né, que você está novo lá, mas já tem visto, né, o mapeamento das lições aprendidas. O que você poderia destacar das principais lições aprendidas nos programas ou no programa do BV? Boa. Apesar da área ser uma área nova, né, e de eu também ser uma pessoa nova ali no BV, a gente tem aprendido muito rápido, né? Acho que a gente sempre comenta, assim, nas nossas agendas estratégicas, essa possibilidade de olhar para o que foi feito e conseguir corrigir rota de uma forma mais rápida, né? Hoje a gente não consegue, ao final de um semestre, vamos olhar o que deu certo e o que deu errado. Não, semanalmente, mensalmente, a gente faz essas agendas para conseguir ter muito mais resultados nos nossos projetos, né? Como a Pri comentou, a gente pega projetos mais estratégicos hoje com essa jornada end-to-end, então isso é bacana porque você tem muito mais profundidade no que você está executando e tudo mais, então isso tem sido muito bacana dentro do nosso viés ali de melhoria contínua. Além disso, né, falando do nosso programa de formação, o que deu muito certo é a questão do pós-formação ali, né? A gente pega esse colaborador e faz um acompanhamento do início ao fim. Então, apesar dele conduzir um projeto ali dentro da formação, após a formação também a gente vem ativando esses colaboradores e isso tem dado muito certo, né? Quando a gente traz um apoio metodológico, traz uma mentoria ali para esses colaboradores e acaba conduzindo de uma forma mais bacana, potencializa o resultado ali dos projetos que a gente acaba tocando e o colaborador também acaba se sentindo mais preparado para tocar um projeto, né? Que é essa questão da descentralização das pessoas que conseguem conduzir projeto acaba sendo benéfico tanto para o BV e também para as pessoas. Então, acho que a principal lição aprendida assim, desse tempo de BV é justamente isso, né? A gente conseguir aportar muito mais conhecimento com essas pessoas, conseguir apoiar em possíveis dificuldades que elas têm ali de condução do projeto e acaba sendo um ganha-ganha ali para os dois lados. Legal, muito bom. Outro ponto que eu queria ver com vocês, além desse que o Pablo falou, acho que para a Priscila falar, nós estamos numa empresa, numa organização financeira. Bom, acredito que não faltam dados, né, Pri? A gente, em outros lugares, a gente tem problemas em dados, Sim. Informações sobre o processo. A gente verifica nas empresas de serviço que a quantidade e a gama de dados que há disponível não tem sido problema. Porém, eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é um mote para a nossa conversa aqui. Como uma organização como o BV, que é uma empresa financeira, um banco, né, na sua essência, tem utilizado os dados e as informações para os projetos de melhoria contínua, excelência operacional, e se há algum
plano, há um planejamento específico para a utilização cada vez maior e melhor desses dados e informações? É uma ótima pergunta, porque quando a gente fala de dados, o nosso maior instrumento de uma instituição financeira é o dado. Né? Mas o banco ele também vem passando por agendas muito fortes de transformação. Então, quando a gente olha o dado, até então, há pouco tempo atrás, a gente tinha o dado específico centralizado em uma unidade de negócio, em uma área. Quando a gente começa a falar que o dado, né, ele é utilizado para nós em melhoria contínua como uma análise de causa raiz, e a gente precisa fazer uma extração desse dado, a gente brinca que num primeiro momento ele não é simples. Ele tem um nível de complexidade alto e muitas vezes, quando a gente começa, né, passar pelas fases do DMAI, que começa a entender, o dado existe, fazer a extração e a melhor leitura desse dado e traduzi-lo em informação, acho que esse é um desafio ainda. Como que a gente consegue falar que o dado não é daquela área, né? Quando a gente consegue usar o dado ainda em prol daquele processo, daquela dor, ainda temos um desafio. Acho que o banco já vem evoluindo muito numa maturidade de dados, com arquitetura de dados, engenharia, ciências de dados. E acho que a arte é quando que a gente conseguir somar todas essas ciências, né? Ciências de dados com melhoria contínua. A gente vem experimentando em um projeto hands-on um pouco dessa prática e o que tem sido interessante eu tenho o método, você tem o dado. Como que a gente usa isso de forma sincronizada? Acho que temos passos importantes a serem a elevar essa maturidade, mas ao mesmo tempo tem um começo. Tem um começo e hoje a gente entende que o sucesso da melhoria contínua, ela está em fazer uma análise correta dos dados. E a gente brinca, né? A gente teve projetos e projetos no ano passado. Aqueles projetos que entenderam através dos dados qual que de fato eram os ofensores, a gente conseguiu resultados muito mais rápidos. Aqueles que ainda tinham pouca maturidade ou dificuldade de extração, esses a gente patinou um pouco mais. Então, a gente tem tanto cases de sucesso, quanto cases de, temos oportunidade ainda de trabalhar o uso de dados. E sem brincadeira, né? É uma infinidade de dados. Sim, sim. Eu fiz essa pergunta porque, trazendo um pouco, né, da experiência que a CETEC tem tido, né, na área de serviços, principalmente, mas não só na área de serviços, né? Hoje a gente tem uma gama de informações muito grande nas empresas e nos processos, mas nem sempre, como você falou, Pri, nem sempre a gente consegue extrair da melhor forma os dados, transformar esses dados em informações e essas informações em ações, né? Que é o que a gente visa num projeto de melhoria contínua. E aí trazendo o Pablo também um pouquinho para a conversa, Pablo, quando a gente tem coletado os dados, quais são além dessa dificuldade que a Pri falou de não saber como extrair ou ter dificuldade de extrair, do lado metodológico, quais são as principais dificuldades que você vê com os BELTs e com os projetos nessa parte de dados? Acho que parte muito do princípio da questão da análise mesmo, né? Hoje, quando a gente tem essa extração de uma forma estruturada, o pessoal tem um pouco de dificuldade ali. Beleza, agora eu tenho os dados, o que fazer, né? O que eu faço a partir desse momento? E aí a gente começa a introduzir a questão das estatísticas ali com eles, né? De fazer uma análise via Pareto e etc., porque aí você começa a introduzir com eles um pouco dessa metodologia de dados, desses passos que principalmente você identificar uma causa raiz, mas quando a gente tem os dados, a gente consegue fazer acontecer, né? Acho que nos projetos, como a Pri comentou ali, que a gente tem essa base bem estruturada, os resultados eles são muito melhores. Quando a gente precisa patinar um pouquinho ali para conseguir uma estrutura de dados, para validar uma causa raiz, isso traz um pouco mais de dificuldade, né? E aí a gente frisa a importância de sempre ter dados, ser embasado em dados, porque é onde a gente valida as nossas principais hipóteses ali, e aí quando a gente traça ações de melhoria para aquele projeto, a gente
é mais assertivo, né? A chance de ter algum erro ali ou de não atingir aquela meta do projeto em que a gente estabeleceu é muito menor. Legal. Então, a parte de dados julgo ser uma das mais importantes ali das etapas dos projetos que a gente conduz. E Ali, acho que completando, o banco também vem passando por uma transformação de KPIs. Quando a gente fala de KPIs first, o que é que de fato vai mudar o jogo? Então, o banco também vem passando por um processo de amadurecimento desse portfólio. Porque até então tudo é urgente. Quando você fala, né, trabalhar numa instituição financeira, a gente brinca que é trabalhar com caos diário. Quando a gente começa a falar o que vai mudar o jogo, eu acho que a organização começa a se movimentar para um outro lugar onde o dado ele se torna crucial. Como que eu consigo estabelecer métricas de sucesso? Como que eu consigo acompanhar esses indicadores? Então, tem uma mudança não só do uso do dado no dia a dia, mas uma transformação da organização também de falar assim, o que vai mudar o jogo? E aí o dado ele é mais ainda importante nessas situações. Até para a gente poder escolher os melhores projetos, né? A gente passa por uma análise ali bem assertiva e bem estruturada. Então, é uma etapa bem importante ali também. A gente tem visto que a mortalidade de projetos por falha de coleta de dados é muito grande às vezes, né? Então, as experiências que, principalmente nos clientes de serviços, né, que tem uma gama de bases de dados, sistemas, aplicações, aplicativos, né? E isso quase não muda, né? Todo dia isso aí, né? Fica estanque por vários anos, né? As aplicações, os aplicativos, é assim, Pri e Pablo? Nada muda, fica tudo estanque, tudo assim bem consolidadinho e não tem mudanças no dia a dia. Como é que é esse negócio de, o processo muda, e a gente precisa mapear um processo, precisa coletar dados de forma manual. A gente precisa mapear um processo de forma manual. Vocês têm visto essa dificuldade? Por exemplo, a nossa velocidade de mapear um processo, de mapear o dado corretamente, com sistemas digitais, digitalizados, sistemas, aplicações, enfim, bases de dados. Como que a gente vence essa... eu queria provocar essa discussão. Como a gente vence essa corrida? Nós no manual e os sistemas se ajustando, mudando digitalmente no dia a dia, que é uma velocidade muito maior, que a gente sabe disso. Como é que tem sido isso? Eu acredito que assim, né? Nos projetos que a gente está tocando atualmente, a gente tem muito se provocado com esse critério. E aí o que a gente tem tentado fazer é construir uma arquitetura de referência já pensando no futuro ali. Né? Então, por exemplo, eu não vou criar um sistema agora pensando que daqui a 5 meses esse sistema ele vai estar obsoleto, né? Ou vai ser um produto que futuramente a gente não queira trabalhar. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto com áreas parceiras, tanto a área de arquitetura, tanto a área de engenharia, para ter esse viés, né? Como que a gente deixa isso minimamente mais estável e que a gente consiga ter também uma gestão eficiente ali, né? Acho que a questão da gestão dos dados ela é importantíssima. Então, a gente... No D0 aqui, a gente tem construído muito com essas áreas parceiras já com esse foco no futuro. Então, deixa de pensar muito ali no as-is, obviamente que a gente faz toda a análise inicial, mas a gente já tem um olhar mais focado no que pode acontecer, né? Então, isso tem dado bem certo, né? No projeto que a gente está tocando agora também, a gente está fazendo um piloto com essas áreas parceiras e eu acredito que esse seja um canal mais viável, né? Um caminho muito viável para que a gente sofra menos. Como você comentou, não é uma questão estática. Sistemas eles vão mudando, eles vão evoluindo, né? Focado ali nos feedbacks dos nossos clientes e tudo mais. Então, esse passo de você entender, né, a arquitetura base ela tem que ser primordial. Você pode fazendo uma melhoria ou outra ali, mas que não mude a essência daquela visão que você construiu, né? Até para não ter retrabalho em tudo que você tem feito, porque senão a gente faz um projeto agora, daqui 6 meses você vai ter que reavaliar algum quesito. Então, esse é o principal cuidado que a gente tem aí nos projetos que a gente está tocando atualmente. E tem um desafio, né? Porque quando a gente está olhando daqui para frente, tem uma forma de fazer diferente.
Mas quando a gente olha daqui para trás, ainda tem um desafio, porque você tem um legado que você está falando de uma tecnologia que você acabou de colocar faz 2 anos. E nem sempre ela está nos padrões que você precisa receber, ou ela tem um log devido que você consegue acessar para fazer um monitoramento de um tempo, de uma marcação. Então, tem um desafio de como que a gente transita, né, com tecnologias que a gente fala que são antigas, que na verdade elas têm 1, 2, 3, 5 anos, ou até mais, quando a gente fala de algumas ferramentas que são o core do banco, mas transitar sobre isso é um desafio. Né? A nossa proposta é cada vez mais que os projetos tenham um equilíbrio com essa dependência tecnológica, mas que a gente consiga manter algo que seja sustentável. Até porque o ciclo, né, a rotatividade das pessoas também é grande. E aí, muitas vezes, o conhecimento está na pessoa e não no processo. Sim. Então, isso é uma maturidade que também a gente precisa evoluir enquanto instituição. Eu fiz justamente essa pergunta porque a gente tem visto, principalmente na área de serviços, a utilização de ferramentas de task mining, de process mining, que seria mineração de tarefas, mineração de processos e de dados, sendo implementada nas áreas de excelência operacional e melhoria contínua para programas, né, Lean Six Sigma ou de projetos de melhoria. E o que é isso? Isso é acoplar algumas ferramentas que eram no passado muito complexas, que hoje em qualquer pacote, né, que a gente tem hoje das empresas que a gente utiliza de ferramentas de TI no dia a dia, já possuem essas ferramentas. No seu nível mais simples, né, o Task Mining, que seria a mineração de tarefas, eu preciso sentar com alguém para mapear as atividades dela do processo X. Então, você starta isso através de uma ferramenta mesmo do dia a dia que as pessoas usam hoje, né? E começa a gravar as tarefas que essa pessoa faz no processo. Veja, é diferente do que eu ir lá entendendo, tal, desenhando, tal. E quando eu desenho de uma forma o processo, o que acontece? Pode ter 3, 4, 5 formas diferentes de executar aquela tarefa, porque são 4 ou 5 colaboradores executando. Você pode desenhar o que você acha que ele é com uma pessoa, mas na verdade ele está sendo executado por 4 ou 5 pessoas de forma diferente. E quando você vê esse mapeamento digital, né, a gente tem gratas surpresas e nos assusta também, porque a gente não consegue tomar uma decisão quando a gente mapeia de um jeito só o processo e na vida real ele não é só daquele jeito. E no Process Mining, que é muito mais sofisticado, mas que com as ferramentas atuais é possível fazer também, a gente traz o mapeamento do caminho dos dados. Imaginou? Você está lá no processo, como a gente viu lá, né, a parte financeira de vocês, de aprovação de crédito, sei lá, e tem uma sequência de atividades e dados que podem levar caminhos diferentes, e você tem uma estatística dentro desses processos digitais que já te diz, olha, 30% desse processo passa por esse caminho aqui, 40% passa por esse. Tem um gargalo nessa etapa aqui que, olha, 25% das vezes acontece isso. A gente, como ser humano, não vamos conseguir vencer essa guerra no papel e na caneta. Porque o mundo não é mais no papel e na caneta, né? Por isso que eu tenho trazido isso para os clientes que estão na área de serviço, a gente tem feito isso nos programas, que é, através da digitalização que já está ocorrendo nas empresas, isso que a Pri falou, o desafio não dá para fazer isso para o banco BV inteiro, mas para projetos que são muito importantes, por que não fazer? Né? Já que com isso você vai ter realmente o que o processo está executando. E é isso que a gente precisa, né, para fazer a melhoria dele. Saber exatamente como ele está sendo executado na verdade, no dia a dia. Porque pensa, você tem lá um sistema, sei lá, SAP, com um sistema de faturamento, eles estão conversando digitalmente com interfaces. A gente não enxerga como numa linha de produção lá, eu brinco com meus colegas, diretores das outras áreas, né? Você está vendo a garrafa lá do refrigerante passando na esteira, você está vendo o carro passando lá, mas eu não estou vendo o dado passar de uma interface de um sistema financeiro para um sistema de compras, por exemplo. Como é que a gente vence isso no mundo digital? Não tem como vencer se não nos armarmos com as ferramentas digitais. E as áreas de melhoria contínua têm avançado nisso. Nosso propósito aqui no CETECcast, né, nesses videocasts, é motivar isso nos clientes e também trazer as experiências, que eu sei que vocês têm algumas, como você falou, de ciência de dados, de inovação nessas áreas, para que outras empresas possam conhecer e
se aventurar, não como aventureiros, mas se aventurar a desbravar isso. Porque esta tem sido a principal dificuldade que nós temos visto nos clientes. Vencer a velocidade e agilidade com que as coisas mudam no mundo digital. Vocês viram que em 4 meses nós fomos bombardeados pelo ChatGPT e todo mundo está usando. Até nossos filhos estão usando o ChatGPT. Com muito menos tempo de adaptação e de entendimento do que era antes, né? As ferramentas que a gente conhecia. Então, Task Mining, Process Mining é uma tendência no mundo digital para que a área de melhoria contínua e excelência operacional use esse ferramental para que o mapeamento de processo, identificação das variáveis, gargalos, tudo aquilo que a gente sabe que existe no link e resolve o problema, Sim. seja mapeado de forma digital e verdadeira, como ocorre no dia a dia. Você sente que isso traria um salto para o programa de melhoria contínua Lean Six Sigma dentro do BV? Total. A gente fez uma POC recente com Process Mining. A mineração de dados, você fala, gente, é um sonho de consumo. Como que a gente consegue utilizar isso numa realidade? A gente pegou uma jornada nossa, que é uma jornada de financiamento, que é o core da financeira, na parte de veículos, fizemos uma POC pequena e a qualidade de dados. A gente entendendo desde ali do momento, né, do nosso GR, que é o nosso ponto focal da força comercial, até a finalização do processo, quando você começa a olhar aquilo, você fala, é um sonho de consumo, né? Nem sempre é fácil de implantar, porque você tem um esforço de dados que nem sempre você nasce com log, nem sempre você tem essa rastreabilidade, que a gente fala que essa trilha completa. Então, às vezes, isso pode inviabilizar. Como você consegue usar uma Ferrari em ferramentas que nem sempre estão atuais. Então, esse é um desafio. A gente ainda não conseguiu implantar a ferramenta, mas a gente conseguiu já entender vários insights e até internamente como que a gente consegue fazer pequenas minerações para a gente conseguir fazer os nossos projetos de forma diferente também. Mas, sem dúvida, todas as áreas de melhoria contínua que puderem utilizar de Process Mining, utilize, porque vai fazer diferença no tempo, no mapeamento, na qualidade. Às vezes a pessoa fala no mapeamento é uma coisa, quando você vai ver, né, é outra. É outra. Então, é de E vê ocorrendo, né? Porque você vê online ocorrendo o tráfego e o fluxo dos dados dentro das atividades, das etapas do processo, e você vê dados sendo gerados automaticamente. Depois você tem tudo isso com um drill down, né? Então, quer dizer, eu sei, a dificuldade existe por causa das interfaces, nem sempre tem log, mas mesmo com essa dificuldade, a qualidade da informação que você já recebe é muito maior do que se a gente estivesse mapeando de forma manual um processo que a gente sabe que é muito limitado para nós, né? Hoje em dia, com o mundo digital que a gente tem, né? Se a gente fosse mapear todos os processos do banco, né? A gente não vence essa guerra. Geração. A gente não vai vencer essa guerra e nem dá para a gente vencer essa guerra dessa forma. A gente faz o mapeamento porque tem que ser feito, mas a gente precisa começar a lançar a mão, como a Pri falou assim, mesmo que pontualmente e viabilizando naquilo que é possível, porque é só assim que a gente vai trazer mais resultado, vai agregar valor, né, na análise, que é isso que a gente quer, né? O programa, ele agrega valor pelo poder da análise dos dados e pelas soluções em cima das informações que a gente coleta. Quanto melhor essa informação e esse dado, mais soluções a gente vai poder trazer, né? Então, legal. Essa é uma das coisas que a gente tem trazido como aporte para os clientes e tem insistido, porque isso faz diferença no jogo. Como a Priscila falou, o que vai... Nos indicadores, quais são os indicadores que mudam o jogo? No programa, isso muda o jogo. Total. Muda, porque a velocidade vai aumentar de identificação das causas, dos problemas que a gente tem para resolver, né? Legal. Eu queria também perguntar o seguinte. Para a gente continuar com esses resultados que o BV vem colhendo, né, nos últimos 2 anos, o que você acha que a gente deveria fazer como fundamental para construir nesse ano, além dessa estrutura que vocês estão construindo junto com a gente, o que vocês acham que é fundamental para um programa de excelência operacional e Lean Six Sigma no BV e que tem ajudado nesse aspecto, crescer, evoluir de forma exponencial dentro do banco? Acho que a gente começou, a nossa escolha de começar com Lean Six Sigma foi na diretoria de clientes, onde a gente começava, né, a discutir dores de clientes e a gente escolheu um lugar para começar.
Então, o lugar onde tinha maior dor, o lugar onde a gente sentia e conseguia medir. Então, a gente fez um programa muito em parceria com a estrutura de ouvidoria. A gente formou toda a estrutura. Hoje, praticamente, grande parte da estrutura já é Green Belt. São pessoas que tocam projetos de melhoria contínua. E o ano passado, um exemplo bem bacana foi: priorizamos as dores, entendemos os ofensores, a gente conseguiu melhorar 66% dos indicadores de governança de reclamação com o uso do DMAIC. Então, hoje o DMAIC ele é uma prática dentro dessa estrutura, não só dessa, mas como que a gente consegue identificar um problema, analisar, medir, controlar e a gente garantir que ele se mantenha estável. Então, a gente vem reduzindo drasticamente os nossos indicadores de reclamação, exposição a Banco Central e ouvidor, mas por quê? A gente, de fato, vai entender o cliente, vai entender qual é a problemática e melhoria contínua, a gente entende que é um fator de sucesso neste exemplo. E quando a gente fala de programa, quando a gente está falando, né, de um programa, a gente nasceu pequenininho ali, com 6 projetos. A gente terminou o ano passado com mais de 120 projetos de melhoria contínua. E a gente entende que cada vez mais não vai ser quantidade. O nosso desafio é fazer a área de melhoria contínua deixar de existir. Para isso, a gente precisa ter pessoas autônomas, pessoas que saibam executar com qualidade a melhoria contínua. Então, cada vez mais, ter isso na ponta e as pessoas executando projetos de forma diferenciada é o que a gente entende que vai fazer a nossa mudança de patamar. Só para vocês saberem, a gente também tem melhoria contínua dentro dos nossos valores corporativos. Então, é uma das nossas competências no qual os colaboradores são avaliados. Então, quando a gente traz isso para a estratégia, traz isso como um pilar e que melhoria contínua não é de uma área, mas é de todos, é isso que a gente entende que vai ganhar uma fortaleza para o programa. Legal. A formação de colaboradores para que eles possam ser como se fossem embaixadores, né, nas suas próprias áreas do que é melhoria contínua, do que é melhoria de processos, sem a necessidade de que a área de melhoria contínua tenha que ficar entrando toda hora em todos os tipos de projetos, né? Eu acho que a gente formando colaboradores que estão preparados para analisar quais são os principais temas, os principais problemas e também metodologicamente quais são as formas de solucionar aquilo, que tem sido o objetivo do BV. Então, eu tenho percebido isso no avanço, né, dos 3 anos que a gente está lá, esse é o 3º ano. Esse avanço está sendo mostrado com a sustentação agora que a gente chama de ativação, né, que é para isto, né? Então, Green Belts já formados nos anos anteriores, sendo ativados, que a gente chama de sustentados, né, sustentação, para que eles continuem dando resultado através de melhorias de processos nas suas próprias áreas, né? Com os indicadores que são as metas e objetivos desse ano de 2023, né? Perfeito. Então, legal. A outra coisa que eu queria perguntar é como que a gente tem, o que a gente tem priorizado, né? A gente falou, tem a ativação, tem a formação, que é o education. O que vocês priorizam em formar os Green Belts e os Black Belts? Que tipo de conhecimento vocês dão mais valor para eles? O que eles têm que saber realmente no banco? Porque é a realidade do banco. No início do programa, a análise de causa raiz foi fundamental. Então, quando a gente fala de entender qual é o problema, porque acho que não só no banco, né? Mas todo mundo é muito apaixonado pela solução. E a gente começou a entender que, às vezes, a solução não é a melhor, né? Como que você entende qual é o problema para você conseguir, de fato, ser efetivo com o resultado. E a gente começou a entender que priorizar é uma palavra que faz muita diferença no uso de qualquer metodologia, mas usar a ferramenta certa no momento certo. Hoje a gente já tem uma maturidade de conseguir falar de um Pareto, por exemplo, de uma análise de causa raiz, vamos controlar aquele indicador para ele se manter de pé. Então, hoje já são linguagens que a gente utiliza no banco que não é mais uma forma única de melhoria contínua, não. Já é uma prática que o banco estabelece. Então, a gente já entende que isso já se alastrou por toda a organização. Conseguir fazer boas análises e a gente conseguir ter diagnósticos que não
nos leve somente para o momento presente, mas que a gente consiga olhar to-bes mais integrados, integrado com dados, integrado com a arquitetura, integrados com a engenharia e conseguir propor um modelo diferente. Então, isso é tudo muito versátil, né? Como que a gente consegue fazer tudo isso em tempo recorde? Sim. Né? E a prática de melhoria contínua, para isso, ela é fundamental. E a parceria que a gente tem com vocês, ela se firma nisso, né? A gente tem cada vez mais... a gente tem conteúdo, né? A CETEC tem conteúdo, mas a gente não quer ser metodocrata, né? A gente tem falado isso para os nossos clientes. A gente não quer ser caracterizado por ser metodocrata. Eu sempre falo que o método e as ferramentas devem nos servir, não nós servirmos a elas, né? Sim. E por isso que eu tenho perguntado isso para vocês, porque a percepção dos belts eu não vou aprender a ferramenta tal porque eu tenho que aplicar ela sempre, mas eu tenho que saber como ela funciona. E quando eu precisar usá-la, eu sei que é o melhor momento para usá-la e eu sei usá-la, né? Então, essa experiência, né, da parceria CETEC, BV, como vocês têm visto no feedback dos belts, como os belts têm dado esse feedback para vocês, porque a gente está lá no dia a dia, eu, o Luiz, né, que é o consultor principal, agora o Carlos e tal, a gente percebe no dia a dia as dificuldades que tem dos processos, que é natural em qualquer cliente, mas como eles vão aportar o conhecimento que eles estão tendo de forma prática. Qual é o feedback que vocês têm tido? Porque isso é fundamental para o programa dar certo, né? Porque a parte educacional é importante, mas levar o que você aprende para a prática também é importante. Como tem sido essa experiência? O que a gente tem falado muito, e os feedbacks que a gente colheu no ano passado, né? Dos Green Belts formados, os Yellows formados, eles são promotores da nossa cultura. Então, a partir do momento que ele ganha, né, o certificado, ele se torna um promotor da cultura. Ele precisa levar a melhoria contínua de forma próxima do dia a dia dele. Então, é um ganho para todo mundo. É o ganho para o BV, porque a gente consegue ter resultado desses projetos, ter resultado em experiência do cliente, ter resultado em valores de eficiência, ter resultados em excelência operacional. Tem ganho para a CETEC, porque a gente vem firmando, e acho que cada vez mais vocês vêm conhecendo da nossa cultura e nos ajudando de forma até propositiva, com algumas, olha, vamos fazer esse programa, ou deixe, dessa forma vai cair melhor. E para o colaborador, ele tem o ganho da certificação, ele tem o ganho de trocas de benchmark, de práticas, de curadorias, de como que ele vem implantando isso no dia a dia, além do certificado, e ao mesmo tempo a gente quer trazer ele uma autonomia de execução de práticas de melhoria contínua, ou seja, acho que no final todo mundo sai ganhando, né? Sai ganhando porque ele é colaborativo e ao mesmo tempo cada um sai com a sua parcela, né? E acho que um ponto importante também é a gente mudar o mindset das pessoas, né? Acho que além de você dar todo esse apoio metodológico, se a pessoa não tiver uma mente aberta para aprender aquilo e entender que você pode utilizar, acaba não dando tão certo, né? Então, acho que esse ponto é o principal, né? Que a gente tem trabalhado com as pessoas que a gente forma, com os belts que a gente está ativando. Tem uma gama de metodologias, de ferramentas que a gente pode aplicar em qualquer tipo de projeto. Nem sempre você vai aplicar todas. Você precisa conhecer, porque cada projeto é diferente. Em um você pode fazer de uma forma, outro você faz de outra forma. Mas você conhecendo essa base, tendo enraizado essa cultura de melhoria contínua, que é um pilar importantíssimo para a gente dentro do BV, é o que vai mudar o jogo, né? Você mudou o seu mindset, pode trazer qualquer tipo de projeto ali que no dia a dia, né, a ferramenta, a gente tem o apoio de mentoria, tem vocês aqui como os nossos parceiros apoiando cada programa ali, cada ativação e tudo mais. Então, acho que é um dos pilares importantes para ter um sucesso ali no projeto, né, e que essa pessoa também se sinta extremamente preparada para tocar o projeto em si e focar no resultado que a gente precisa ali no final do dia, né? Esse ano a gente vai fazer isso, né? Porque a gente tem tanto o módulo de ativação, temos a formação do Green, a formação do Black e a formação do Master. Então, nas formações, nós vamos trabalhar muito, além do que eles vão tratar, que é resolver o problema e entregar o resultado, nós vamos tratar essa parte de soft skills, né, do mindset, né? Os Blacks mentoreando alguns projetos Green Belts, né? Sendo corresponsáveis pelo resultado, mas sendo muito mais responsáveis por como é que eles vão trazer e aportar a experiência deles como Green, agora Black Belts, para ajudar o time a realizar aquele resultado.
Então, aí não envolve só conhecer, fazer bem um Pareto, fazer bem uma matriz de cliente, mas envolve tirar os impeditivos do caminho, eles ajudarem os times a vencerem as barreiras, porque a gente sabe, né? Quando começa um projeto, começam as barreiras, né? Todo projeto tem barreira. Sim. Então, os blacks e os greens estão sendo ativados ou formados como blacks ou greens, eles recebem não só esse hard skill, né, de ferramental, mas eles recebem esse soft skill. Então, quando a gente está junto, né, com eles, trazendo os consultores que estão aí no mercado, nosso objetivo é aportar, através das mentorias e da experiência em conjunto, que eles possam ter exemplos, né, de como tratar alguns tipos de barreiras, de dificuldades que vão acontecer. Todo projeto vai ter, né? Ou com um dado que não está bem estruturado e a gente não consegue coletar, ou com um dado que está coletado, tá, mas como é que eu analiso direitinho isso? Isso aí está mais no soft skill. Ou com quem tem o dado, como é que eu consigo o dado? Aí está no soft skill, não está no hard skill, né? As barreiras que me impedem de conseguir o dado ou a informação que eu preciso. Então, a gente pensou muito na estrutura do programa junto, né? Para desse ano a gente alavancar, e a palavra é o avanço exponencial da melhoria contínua, como você falou. A gente tem feito, já combinei até com a Pri, né? Esse ano a gente vai fazer um Maturity Assessment com o BV e a gente vai fazer essa análise do programa, que avalia todos os pilares do programa para a gente falar assim, ó, bom, hoje em 2023 nós estamos assim. E como é que a gente vai planejar para 2024? E a gente vai medindo, né, ano a ano, o avanço dessa maturidade do programa, inclusive naquilo que você falou. Quanto a gente avançou de forma exponencial em as áreas serem autônomas. Porque esse é um dos objetivos, né, dessa exponenciação, né, de disponibilizar o método, as ferramentas para que as áreas possam fazer isso. Então, essa é uma das coisas que eu tenho combinado com vocês e com os clientes, que é, vamos medir a maturidade nossa num programa de excelência operacional para que a gente possa exponencialmente aumentar a abrangência da melhoria contínua dentro das companhias, né? Então, tem sido fundamental essa relação para nós da CETEC, junto com vocês. Estou muito feliz da gente estar aqui juntos hoje, né? Era um sonho já que a gente já tinha de... Fui falando para a Pri, então a gente falou, não, nós vamos estar juntos. E agora eu queria, para a gente ir fechando, né, esse papo que está bem legal, está bem agradável, eu queria saber como é que vocês vislumbram os próximos anos. O que vocês veem no futuro? Eu sei que não dá para prever muita coisa para muito longe, né? Mas pensando em 2024, no que a gente planejou para 2023 e planejando para 2024, como vocês veem a atuação da área de excelência operacional, melhoria contínua e do programa já no próximo ano? O que vocês vislumbram? O que vocês acham que vai vir de desafio para que a gente possa, em conjunto, atender esse desafio da melhor forma possível? Perfeito. Esse ano a gente tem o desafio da ativação, de ganhar autonomia das que foram formados no último ano. A gente está pegando um grupo grande. Para este ano, a gente começa a ter maior representatividade de Black Belts nas diretorias. Para o ano que vem, eu entendo que a gente vai continuar com o programa do Green Belt, ganhando escala, talvez em algum EAD, a gente pensar também em projetos de curta duração, somar, acho que muito do que a gente já vem usando ali na ativação, olhando as sprints, olhando de forma mais veloz, eu acho que isso é uma realidade que a gente precisa trazer para 24, né? Trazer essa experiência, esse piloto de 23 de uma forma robusta para 24. Seja para os que estão formados, seja para aqueles que a gente ainda quer formar. Como que a gente consegue? A gente sempre brinca, né? O Lean Six Sigma, às vezes ele demora. Ele não é rápido, mas em instituições financeiras ela tem uma velocidade, um desafio com o tempo, que muitas vezes você fala 6, 8 meses, é muito tempo. Como que a gente consegue trazer resultados de forma trimestral? Como que a gente consegue... Hoje a gente olha toda a nossa agenda de portfólio de forma trimestral. Como que a gente consegue trazer práticas de melhoria contínua de forma... em ciclos mais curtos? Acho que aqui talvez é um desafio para a gente pensar enquanto CETEC, né? Como que a gente consegue dar elasticidade aos nossos programas? E também avançar ainda mais com as nossas turmas de Black, porque eu entendo que à medida que a gente vai tendo, né, não só pessoas que executam, pessoas que gerenciam, líderes que fazem diferença nessa gestão de programas, como que a gente consegue fazer esse mix para 24?
E ainda trabalhando cada vez mais no modelo de descentralização para que as áreas tenham uma autonomia de execução. Então, esse é o desafio que eu vejo que a gente encara para 24. E, inclusive, quando você falou dos sprints, né, Pri, só para detalhar um pouco para quem não está acostumado, né, a gente trouxe o modelo do Kaizen Sprint da CETEC para a ativação desse ano. Então, para os belts já formados em outros anos, a gente trouxe a primeira parte do projeto do DMAIC, o definir e o medir mais robusto, para a gente fazer uma definição das principais variáveis, né, que estão influenciando no projeto ou no problema. E a gente definiu 3 sprints, né, onde a gente vai tratar as principais variáveis primeiro, reduzindo o tempo de implementação das ações já para o primeiro trimestre, dizendo dessa forma. Um segundo sprint e um terceiro sprint, deixando as variáveis que menos adicionam valor, né, na solução para depois. Então, isso vai ser muito legal, porque a gente já quer no primeiro reporte, né, já teve um portfólio review agora, no próximo portfólio review, a gente já quer trazer um pouco dos resultados do primeiro sprint. Então, nós definimos 3 sprints por projeto, né, dos Greenbelts ativados, e eles vão tratar pelo menos, pode ser que tenham mais ou menos, 6 variáveis. E nesse primeiro sprint vão tratar as 2 primeiras principais variáveis que podem trazer a maior parte do resultado do projeto. Então, por que a gente está fazendo isso com os ativados? Porque eles já foram treinados no DMAIC, né, tradicional, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Seria difícil a gente implementar um Kaizen Sprint com uma pessoa que está sendo formada pela primeira vez. Ele precisa passar pela experiência de um projeto tradicional um pouquinho mais longo para aprender. Ele está aprendendo. Quem já aprendeu e vai ser ativado, é a hora de utilizar o que a gente fala da agilidade dentro do Lean Six Sigma para trazer resultados mais perenes, mais rápido. Então vai ser muito legal, a gente está nessa expectativa agora do primeiro sprint, que vai começar logo, e aí trazer os resultados para o Portfólio Review, que é a próxima edição aí, que a Pri sempre vai representar lá, né? Vai levar no global os resultados, mas vai ser muito interessante já poder mostrar resultados tipo no primeiro trimestre agora do programa, tá bom? Bom, eu queria agradecer, não sei se você tem mais alguma coisa, Pablo, sobre isso, sobre resultados, sobre como vai ser 2024. Como você enxerga 2024? 2024 vai ser mais um ano desafiador aí pra gente, mas acho que essa questão da cultura de trabalhar esses projetos end-to-end, acho que vai estar mais enraizado na gente, né? De forma mais imersiva, De forma mais imersiva, exatamente. Como a Pri comentou, em 2022 a gente teve uma quantidade de projetos muito maior. Agora, para 2023, a gente tem menores projetos, né? Uma quantidade menor de projeto, mas a gente vai atuar de uma forma muito mais profunda, com análises mais assertivas, com aporte de ciência de dados e tudo mais, e ter essa visão end-to-end, né? Pegar uma jornada completa e dizer para o banco qual o melhor cenário para aquilo e facilitar a tomada de decisão ali para os nossos executivos, né? Então, é um piloto que a gente está fazendo agora, mas para 2024 eu acredito que a gente vai estar muito mais maduro e com certeza é algo que vai dar muito certo. Legal. A gente, para ir finalizando essa parte, a gente indo para o final, a gente tem atuado também em projetos desse tipo de forma imersiva, né? Tipo, eu preciso de um líder de projeto com experiência para a gente fazer um projeto end-to-end na área tal. Então, a gente tem considerado consultores, né, com experiência, levando lá ele para liderar o projeto com a equipe da área e a gente ir dessa forma mais imersiva, que não é tão consultiva, né, ou tão colaborativa assim, mas é mais... Eu sou corresponsável pelo resultado junto com o cliente, faço parte do time do cliente, eu visto a camisa do BV e vou para lá liderar o projeto. Então, tem sido muito legal essas experiências e a gente tem, acho que, uma perspectiva para 2024 nessa área. Bom, Caio. Acho que é isso, né? Queria agradecer a presença dos dois. Vocês têm mais alguma consideração final para falar agora? É a chance de vocês. Agradecer, acho que é um espaço muito bacana, esse momento de poder trocar, né, a luz do que nós estamos construindo em termos de programa, agradecer a parceria e para a gente é um privilégio estar aqui podendo trocar com vocês, representando, né, o segmento financeiro, representando o BV, que é onde a gente está conseguindo implantar aí todas essas boas práticas. Então, só agradecimento. Também agradeço a parceria, agradeço o espaço, foi uma tarde muito bacana. Acho que a gente sai um pouco mais feliz, né? Um pouco com coisas novas daqui também. Então, acho que é isso, né? Em cada momento a gente conseguir tirar algumas lições aí também e agradecer essa parceria que a gente vem construindo aí ao longo dos últimos anos. Legal. E você, Ale? Eu só tenho a agradecer, né? Para mim,
BV tem sido muito importante na nossa trajetória. Eu, como diretor, fico muito feliz de poder estar mais um ano junto com vocês nessa parceria, sabendo que a gente tem uma parceria que tem uma visão, né, de futuro, e por isso é muito importante a gente entregar agora no presente aquilo que a gente planejou. Então, contem sempre conosco, né, e saber que vocês estão abertos, né, para aquilo que tem de mais inovador nessa área de melhoria contínua e excelência operacional, tanto na presença da Pri, da Raquel, da Paula, né, que tem sido a nossa maior sponsor aí do programa, né? Então, quero mandar um abraço para a Paula, né, que eu sei que ela é super, super ocupada, mas mandar um abraço e já deixar uma ponta, Caio, pro CETECcast com o BV 2. Sim. Quem sabe a gente consegue trazer a Paula, né? Trazer a Paula ou trazer a Raquel junto com a Pri aqui. São sempre bem-vindos. E eu queria deixar só uma coisinha para a gente planejar esse videocast, esse CETECcast 2. Pensar nos detalhes de como está o programa de ativação daqui a um tempinho, trazer alguns resultados, trazer já o resultado do primeiro sprint e tal, e também falar das formações que a gente pode também ter em 2024, como vocês falaram, nessa área de inovação, né, de agilidade, que podem trazer para o programa Lean Six Sigma também um aporte interessante, que é aquilo que a Pri falou que é o desafio para o ano que vem, tá bom? Mas fica nessa surpresa aí. CETECcast, BV, CETEC, capítulo 2. Vamos criando essa semente, vamos plantar que vai dar certo. E pro pessoal não se esquecer de acompanhar os próximos CETECcast, tá? Agora a CETEC tá postando muitos podcasts e, de novo, um agradecimento dos nossos convidados e até a próxima.